Vamos lá, minha gente. Boa noite de novo. A internet hoje está nos trollando. Acho que está dando uma falha geral aí. Eu entrei com outro sinal aqui, inclusive, para ver. Então vamos ter suporte de dados móveis, de Wi-Fi, de tudo, para ver se agora não cai mais. Desculpem aí, mas infelizmente acontece. Oi, Michele, seja bem-vinda, sejam bem-vindos, bem-vindas. As pessoas que eu facilmente identifico aqui nos nomes, é fácil falar, tá? Desculpe se eu não falei de alguém, mas vamos lá. Estamos chegando aí, deixa eu ver como é que tá o sinal lá de Mariana também. E vamos ver o que aparece por aqui. Pode colocar aqui. Estamos ajustando aqui os suportes. Bota aqui. Vamos lá. É assim? Conectou. Tá me ouvindo bem? O áudio e o vídeo tá bom? A dificuldade de sinal é geral, a internet não tem entregue um bom sinal. Pois é, Lúcio, tá difícil mesmo. Deixa eu ver se a Mariana já apareceu aqui. Para voltarmos. Não. Ok, Soraya, o som tá bom, né? Veja se você consegue publicar essa parte pra mim, por favor. Deixa eu ver como é que Mariana tá aqui. Agora melhorou muito. Ok, obrigado, Kelly. As lives com o Mário têm sido incríveis. Muito obrigado pela informação. Obrigado, Fúvia. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pronto, vou chamar ela de novo. Pode jogar essa daí mesmo. Deixa eu ver. Aproveitando aqui meus suportes. Ai, meu Deus. Cadê a Mariana? Mariana, se você estiver me vendo aí, me ouvindo, me manda o convite, tá? Porque não tá aparecendo você aqui pra mim. Me diz aí, se você estiver me ouvindo, me manda o convite, por favor. Já subi o nome dela, mas ela não aparece aqui pra eu chamar ela. Tô tentando achar ela aqui, vamos ver. Estranho, não tá aparecendo pra mim. E ela disse que eu também não tô aparecendo pra ela. Estranho, gente, eu vou sair de novo, tá? E acho que vai ser o melhor caminho. Ah, chegou, apareceu aqui agora. Apareceu aqui agora. Vamos lá. Vamos ver. Pronto. Pronto! Você não estava aparecendo para mim. Então, você também não. Que coisa. Eu acho que é intriga do sábado. Teve um colega que falou, né, que a internet realmente não tem ficado legal. Eu acho que no final de semana piora, né? Pode ser muita live, né? Pois bem, não sei. Mas vamos lá, tá me ouvindo bem agora? Agora vai. Vamos lá, e alguém falou, e agora vai. Vamos lá, agora vai. Gente, desculpa, mas acontece, né? Infelizmente, nós não temos controle sobre isso. Eu só consegui anotar uma pergunta, aliás, duas perguntas,
Então, eu vi um comentário de Wellington falando sobre protocolos, tá? Isso Isso. já é dado já, inclusive. Você estava terminando de falar uma coisa e eu consegui anotar duas perguntas. Então, foi uma da Jussara e a outra eu não consegui lembrar o nome. Aí, se vocês forem vendo que não vai chegar a pergunta, por favor, manda a pergunta de novo. Vamos lá, Mariana, quer terminar essa parte que você começou? Eu havia falado dos materiais para levar dentro do leito, né? Sim. Inclusive, alguém colocou aí que leva o corante dentro da seringa de insulina, né? É Uhum. uma boa ideia, considerando o teste original, né, do Blue Dye. A gente coloca de 2 até 4 ml de corante. Isso a gente pode levar dentro de um copinho plástico pequenininho, de 50 ml, ou dentro da seringa. É uma ótima alternativa também. Agora, com relação aos protocolos de rastreio, né, que foi a pergunta de... Não lembro a pessoa que fez essa pergunta. Nós não aplicamos, nós não temos nenhum instrumento no Emílio Ribas de rastreio, seja na UTI, seja nas enfermarias ou até mesmo no pronto-socorro, né? Até tentamos fazer isso há 2 anos, mais ou menos, tentando treinar a equipe para aplicar o IT 10. Mas para a população de doença infectocontagiosa, o protocolo IT 10 não mostrou-se sensível. Então, eram muitos pacientes que não pontuavam ali, né? Tem aquele critério, né? Acima de 3 pontos já é considerado um paciente de risco para broncoaspiração. E lá no nosso instituto, quando nós fizemos isso em um andar, né? Fizemos um projeto piloto num andar inteiro. Os pacientes que pontuaram, muitos deles não eram disfágicos, e aqueles que não pontuaram, que não fizeram a pontuação necessária, eram. Então, o porquê que aconteceu isso, né? Será que foi a forma como a pergunta foi feita? É um protocolo que começa com uma pergunta já meio que colocando um problema de deglutição. Então, a primeira pergunta seu problema para deglutir ou faz perder peso, né? Começa assim. E muitas vezes o paciente, nossa, mas eu não tenho problema para deglutir. Então, nós tivemos que treinar uma equipe grande, a equipe de nutrição, a equipe de enfermagem, e não deu certo. São muitas pessoas. Então, o protocolo de rastreio, para ser inserido num serviço, a gente tem que pensar muito bem, pensar em protocolos que tenham sido já traduzidos e validados, preferencialmente, levar em consideração os materiais, que serão os instrumentos, né, os volumes e consistências que o paciente será avaliado, quem vai aplicar e quanto tempo leva para aplicar. Então, são muitas variáveis para serem consideradas, né? Antes de você instituir um protocolo de rastreio. No Emílio Ribas, por enquanto, não temos. E considerando pacientes pós-extubação, extubação prolongada, é mais difícil ainda, porque nós temos muitas variáveis ali para serem consideradas. Não é apenas a doença respiratória em si. Nós temos pacientes com uma série de comorbidades prévias. Então, são doenças cardíacas, doenças neurológicas também, doenças renais. Então, não é só o tempo de intubação que vai implicar nos nossos achados, mas essas comorbidades também. Então, o protocolo de rastreio dentro da unidade de terapia intensiva tem que ser muito estudado. Então, às vezes, eu verifico, nós temos algumas publicações, algumas sugestões, inclusive, do artigo que foi publicado semana passada na Dysphagia, sobre aplicar nesses pacientes protocolos de rastreio que envolvam a deglução de líquido, né? Que é o protocolo de Yale, mesmo que modificado. Então, eles sugerem ali uma modificação. Mesmo assim, eu acredito, essa é a minha opinião, eu acho um pouco complicado nessa população com intubação prolongada, considerando vários tipos de etiologias também, né? E considerando a equipe que vai aplicar. Eu acho que a realidade brasileira é difícil. Eu tenho visto já nesses 11 anos que eu trabalho em unidade de terapia intensiva, a experiência dentro da UTI, por exemplo, quando o fonoaudiólogo não está presente, que esse líquido às vezes é oferecido sim, logo após a extubação, ele é oferecido na seringa, com vários volumes, sem ter o cuidado ali de observar se o paciente está num decúbito adequado. Então, nós entramos na UTI, nós discutimos com a equipe, formulamos alguns protocolos, tentando eliminar esse risco. E a partir do momento que você institui, né, um protocolo de risco, aí considerando líquidos, então tem que tomar muito cuidado
quem que é o paciente que vai receber e como que essa equipe está orientada. No Emílio Ribas nós não conseguimos fazer isso. Não sei se será possível, acredito que não, tá? Por isso que nós não temos. Ok. Das perguntas que eu consegui anotar, foi a Jussara pedindo para falar sobre os protocolos na UTI. E tinha uma outra falando assim, eu devo usar touca em cima da face shield? Eu uso um abaixo protegendo a N95. Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, se eu anotei bem. Se eu não entendi, por favor, refaça, se a gente não conseguir explicar bem. A orientação da nossa CCH é a seguinte: você coloca a máscara N95, né? Certificando-se que ela está muito bem vedada, né? Então é aquilo que eu falo dos testes de pressão positiva e negativa. Então, aderir bem aqui na parte do nariz, né? Faz um movimento de sucção. A máscara tem que sugar, né? Essa parte externa dela, você tem que observar que ela suga. Em seguida, faz um movimento de pressão positiva, assopra, e a máscara tem que inflar. Primeira coisa, se a máscara não tiver, se você não observar esse movimento da máscara, possivelmente ela não tem condições de uso. Depois que colocou a máscara, né, você vai colocar o óculos e aí você coloca a touca, tá? A touca sempre por cima das alças da máscara, até porque essa máscara será reutilizada. Antes, se for considerar os momentos pré-pandemia, né, sem pandemia, a nossa máscara era descartável. Nós descartávamos a N95 por atendimento. Agora nós estamos numa situação que a gente tem que olhar com cuidado, são poucos insumos, já está tendo falta de insumos dentro do hospital, em outras regiões também do Brasil. Então essa máscara N95 está sendo reutilizada. Tem hospitais que reutilizam por 2 plantões de 12 horas, que é o nosso caso lá no Emílio Ribas, mas tem hospitais que a reutilizam por 1 semana. Então, por isso que a alça da máscara tem que ficar por baixo da touca, tá? Aí eu vou colocar o face shield e a nossa orientação é colocar outra touca por cima do face shield, tá? Depende muito do modelo do face shield. No nosso face shield do Emílio Ribas é um capacete, então além de você ter o protetor facial, você tem aqui na parte superior como se fosse um capacete. Então tem que ir uma touca por cima desse capacete. Ao passo que eu tenho face shields, que eu tenho somente o visor, né? Se for só aquele visor, com uma alça pequena aqui e bem estreita atrás, não é necessário a touca por cima. Mas se tiver o capacete, aí tem que colocar outra touca. Então, são 2 toucas. Tomando cuidado na hora da retirada, tá, pessoal? Eu falei isso ontem também, algumas pessoas ficaram surpresas com relação a essa orientação, mas a touca, ela tem que ser retirada de trás para frente, tá? É assim, de trás para frente. Por quê? Você tem que ir da região menos suja, menos contaminada, para aquela mais contaminada, né? E a touca na parte aqui frontal, se você for avaliar um paciente que tosse muito, que espirra, por exemplo, ou mesmo for avaliar um paciente traqueostomizado, a tendência é que essa sujidade se acumule na parte frontal. Então, por isso, você tem que retirar a touca de trás para frente, tá? As duas. A que está por cima do face shield e que está por baixo também, tá? Ok. Beleza, para quem está chegando agora, nós estamos num momento de live de fono e Covid-19 com a Mariana. Nós já tínhamos falado que as perguntas podem ser feitas aí nos comentários e eu tinha falado no início que quem estiver assistindo essa live até as 22 horas tem um desconto num curso de laser que nós estamos promovendo. Não é o curso da Mariana, é o curso de laser. Eu vi aqui, inclusive, a Luciana Paz, a Lu Paz, que fez a live com a gente ontem, está assistindo a gente. Muito obrigado. Eu vi o Ribamar também. As pessoas que eu vou lembrando, o Ribamar tá mandando beijo e tal. É bom ter esses momentinhos aqui de descontração, né? De ver os recadinhos. Você tem um fã-clube aí, né? Também. Vários corações. Um beijo, Ribamar. Eu vi a Irene aí também. Um beijo. É a Irene, passei aqui agora. Eu vejo a Irene me dá um frio na barriga. Só que sempre quando eu vejo o nome dela, eu já fico com frio na barriga. Antes de nós cairmos, eu vi que alguém comentou aqui também, estava falando sobre esteto, e alguém falou que usa o esteto em cima da touca, né? Fúvia tá lembrando isso aqui pra gente. Dá uma reforçada nisso pra gente fechar, por favor?
Sim, é uma possibilidade, né? Então, como eu disse para vocês, o estetoscópio nesses casos, em todos esses pacientes com doença infecto-contagiosa, seja isolamento respiratório, seja isolamento respiratório por gotícula, por aerossol, por contato, todos esses leitos de isolamento tem que ter um estetoscópio fixo ali dentro do quarto. Aquele estetoscópio não sai do quarto. Numa situação de pandemia, o que acontece? Eu não costumo, gente, isso é experiência minha, na minha prática. Eu não costumo usar o estetoscópio, tá? Com frequência para tentar identificar ali algum tipo de penetração, aspiração. Eu uso mais nos pacientes neurológicos, tá? Disfagia neurológica, naquele paciente que não responde muito, para tentar identificar algum possível ruído aqui em hipofaringe na expiração. Mas nesses pacientes com coronavírus, até agora eu não usei nenhum, não, por enquanto, mesmo num caso com disfagia neurológica, né, que evoluiu com AVE, eu também não utilizei. Mas quem tem esse costume, tá? Quem gosta de usar, tome cuidado, faça a higienização prévia. Então você tem que ter um álcool lá dentro do quarto, tem que ter gaze, tem que limpar esse estetoscópio, por mais que o último profissional tenha feito, né? E isso já é preconizado pela CCH, tem que limpar esse esteto depois que você termina de usá-lo, você tem que novamente fazer essa higienização e, se for utilizar, colocar assim por cima da touca, é o ideal, tá? E depois que fizer o uso, limpa novamente e deixa lá pendurado. Não uso pela sensibilidade baixa, tá, pessoal? A gente já tem aí alguns estudos, né, que colocam que a sensibilidade desse instrumento não é tão alta, em torno de 40%, então não significa que tudo aquilo que eu esteja auscultando seja de fato um ruído de penetração, aspiração. Então é pelo grau de sensibilidade que é baixa, por isso que eu não utilizo. Eu coloco ali, eu observo outras variáveis, tá? Além da tosse, pigarro, voz molhada. Eu sei que a gente pode ter muitos casos aí de aspiração silenciosa, né? Pensando nesse tempo de intubação orotraqueal prolongada, idade avançada, né? Eu tento verificar outros parâmetros, né? Aumento da frequência respiratória, mudança de coloração de pele, se tem ali uma sudorese instalada durante a alimentação, queda de saturação mesmo também, a gente já sabendo que não é um indicador ali de que possa ser de penetração, de aspiração, até porque esses pacientes desaturam muito rápido. Então, por esses motivos, né, eu não uso o estetoscópio como um instrumento, tá? Tá. Aproveitando aí que você terminou falando de vários EPIs, né? Independente de usar com pacientes de Covid ou não, tem uma colega, Lisiane, que pergunta isso. Eu queria saber quais os EPIs que nós devemos usar para os demais pacientes do hospital, não só os com Covid. Você quer completar isso? Fazer alguma complementação? Tem que verificar como que esse hospital está disposto, né? Então, por exemplo, eu falo de uma realidade de um hospital que é só Covid, então chamamos de covidário. No Emílio Ribas hoje é só paciente com coronavírus. Nos outros hospitais, acredito eu que sejam coortes, né? Então você deve ter um andar só com coronavírus, né? Deve ser assim. Outros andares com outros tipos de doença. O que a gente tem que pensar, pessoal, daqui para frente, eu acho que isso é o que essa pandemia trouxe de bom para nós fonoaudiólogos, tá? É que nós sempre temos, daqui para frente, a gente não pode abrir mão de algumas coisas, tá? A gente lida com proteção de via aérea, isso eu falo sempre, né? O paciente vai tossir, o paciente vai engasgar, e essa eliminação de secreção pode vir direto para o nosso rosto, né? Então é muito importante que daqui para frente, gente, para todos os pacientes dentro de um hospital, né? E também, por que não nos ambulatórios, no consultório também? Isso é muito importante. Inclusive, eu já fui muito criticada por usar muito EPI. Mas, nesses 8 anos, né, que eu trabalho no Emílio Ribas, graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de doença ocupacional. Eu nunca atendo pacientes com hepatite, atendo pacientes com tuberculose, atendo pacientes com HIV, AIDS, atendo doenças muito graves, com H1N1 complicado. Então, eu nunca tive doenças graves que pudessem ser relacionadas ao risco, né, ocupacional. Várias vezes, né, por estar gastando EPI. Mas é algo que eu faço, tá? Até hoje. Daqui para frente, nesses casos que não são Covid, tá? Tá tudo ok aqui? Dá para
Tá, Covid, né? nada doutor. Isso. Nos pacientes que não são Covid, pessoal, como entrar? Sempre com o cabelo preso, né? Não dá para entrar com o cabelo solto e nem com rabo de cavalo quem tem cabelo comprido, tá? Então tem que entrar com o cabelo preso, com coque, ficar livre de qualquer tipo de adorno. Então, relógio, não usar relógio, não usar anel, não usar pulseira, não usar brinco, porque tudo isso encosta no leito, pode encostar no paciente também. Então tem que se livrar desses tipos de adorno. Unhas sempre curtas. Eu não tiro cutícula. É feio para mulher, né? Sim, eu sei que é feio, é estranho, mas a cutícula é minha proteção. Então, eu lido com doentes com HIV/AIDS, né? Doenças que são transmitidas por via sanguínea. Se eu tenho um machucado aqui no dedo, né? Minha pele não está íntegra nessa região, é uma via de contaminação. Então, eu fico com a cutícula por fazer. Unha curta, tá? Em todos os pacientes, pessoal, óculos de proteção individual, tá? Então, óculos que tem que ter aquele aparador na lateral. A máscara, eu utilizo no Emílio Ribas, é só a N95, mas não precisa usar a N95 nos demais. Isso tem que estar colocado ali na porta do leito do paciente ou no prontuário. Qual que é o tipo de isolamento daquele paciente? É um paciente padrão? Mas se você for realizar procedimento de aspiração traqueal, você vai usar óculos? Vai precisar usar. A máscara, como eu estava falando, se for um paciente padrão, você pode usar, não precisa usar a N95, mas use a máscara cirúrgica, porque você vai fazer a uroscopia, né? Esse paciente pode tossir, por mais que ele não tenha uma doença infecto-contagiosa, a saliva vai ficar, encostar no seu rosto. Você vai ter contato com essa secreção salivar. Então, é importante usar a máscara em todos os casos. É importante usar o óculos? Sim, em todos os casos. Você não sabe o que pode comum, tá? E a touca também, porque o seu cabelo vai estar exposto se o paciente tossir. Então, a gente entra, né? Touca para todos os casos, óculos para todos os casos, máscara também, dependendo do tipo de isolamento. Isso para todos os casos. Face shield é necessário? Não. Face shield não é necessário para os demais, né? Mas o óculos e a máscara, sim, tá? Tome cuidado com o avental também. O avental branco, o jaleco branco, dependendo da situação, do tipo de procedimento que você for fazer, pode encostar em alguma medicação, pode sujar com dieta, né? Então, você vai atender outro paciente, você pode promover uma infecção cruzada por conta do seu avental de tecido. Então, dependendo do que você for fazer no leito, né? Então, tem aventais descartáveis, tem aventais de tecido. Então, tente fazer uso desses EPIs também nos demais pacientes. Ok. A Danizinha está perguntando assim: como está sendo a experiência nos pacientes com alteração do padrão respiratório? Sim. Nós entramos nesses casos, né? Esses pacientes muitas vezes com alteração de padrão respiratório encontram-se no pronto-socorro e alguns deles nas enfermarias também. Então, dependendo da alteração, tá, gente? Tem pacientes que estão saturando na enfermaria 93%, às vezes 85%, até 80%, mas eles não têm desconforto respiratório. Ou seja, eles não têm clínica, né? Nenhuma de desconforto respiratório, mas eles estão monitorados, né? Porque a qualquer momento esse paciente pode ser entubado. Então, é uma vigilância. Esses pacientes estão em vigilância respiratória por possível risco de intubação. Se esse paciente é classificado dentro do hospital como um possível risco de intubação orotraqueal, ele vai ficar em jejum, tá? Então, ele fica em jejum até recuperar isso, até recuperar essas medidas, né? Até essa saturação subir e se estabilizar um pouco mais. Isso por meio de ventilação não invasiva, são aquelas máscaras não inalantes, né? Que os pacientes ficam submetidos. Nós não temos nenhuma medida ali de VNI de alto fluxo, né? Porque, de acordo com a equipe de físio, junto com a CCH, isso poderia promover uma maior muitos aerossóis esse paciente poderia eliminar. Então, por conta disso, eles ficam com a VNI
com um fluxo um pouquinho maior. Mas enquanto ele não recuperar o padrão respiratório e os níveis de saturação, ele fica em jejum. Ele pode ficar em jejum até por 24 horas. Se passar desse período ainda não melhorou, né, mais do que 24 horas, eles não vão deixar em jejum. Eles vão passar uma sonda nasointeral já. E aí, passando a sonda nasointeral, a gente vai avaliar em seguida, mesmo se for entubado ou não. Se ele melhorar do ponto de vista respiratório, se essa saturação ficar estável em níveis bons, se esse paciente não tiver nenhuma doença prévia, né, nenhuma doença neurológica ou câncer de cabeça e pescoço, a equipe médica que vai liberar a dieta, tá? Eles começam com a dieta pastosa, que lá no hospital já vem proteínas picadas, arroz, feijão. Depois eles progridem de acordo com a aceitação e se não tiver intercorrência nenhuma, eles vão progredindo. Agora, se tiver doença prévia, pessoal, esse doente que estabilizou do ponto de vista respiratório, foram doentes que têm ali um histórico de AVC isquêmico, um paciente que tem um histórico de câncer de cavidade oral, né, de laringe, um sarcoma de Kaposi, leishmaniose, que no nosso caso lá é muito comum, aí sim eles vão chamar a equipe de fono. Nós seremos acionados e aí sim nós iremos avaliar esse paciente e fazer a progressão ou, em alguns casos, a terapia fonoaudiológica também. Ok. Tem algumas pessoas comentando, eu acho que ainda sobre as máscaras, né? Falando que usam 14 dias, outro 15 dias em plantão de 6 horas, né? Um É bocado muito de tempo, hein? comentando aqui. Acho que Silvia, você que tá aqui, Silvia Marra, eu acho que A apareceu. Silvia. Oi, Silvia. Que legal. Mariana, profissional competente, realmente querida, é ela mesma, Silvia Marra. Obrigado por estar aqui, querida. Irene mandou coraçãozinho para você também A aqui. Irene. Queria saber de novo sobre a diferença entre as máscaras de proteção de cutículas. A É máscara isso? de proteção de gotícula contra, né, as gotículas são as máscaras cirúrgicas, tá, pessoal? Então, a máscara cirúrgica são para aqueles pacientes que estão em isolamento por doenças que são transmitidas por gotícula. Então, é essa daqui. Então, vocês têm que se atentar, porque essa máscara aqui tem que ser dupla, tá? Então, não pode ser qualquer máscara, né? Quando se vocês forem comprar máscara na farmácia, muitas vezes elas são vendidas soltas, assim, hoje, por conta da pandemia. Então, elas são vendidas avulsas. Então, você não tem ali nenhum tipo de informação técnica sobre ela. E às vezes você pergunta isso para o farmacêutico, ele não sabe te responder. Para o balconista ali que está na farmácia, né? Então, o importante é que quem for adquirir isso em farmácia, para atender, por exemplo, um paciente de home care, que no hospital isso aqui tem que estar presente, para atender paciente de home care ou consultório, o importante é que vocês tenham certeza que essa máscara aqui tenha um EFB, é isso que vocês têm que perguntar para o balconista ou para o farmacêutico. É uma eficiência de filtragem é de quanto? Tem que ser maior ou igual a 95%. É o EFB. E de ema, F de faca, B de boca, tá? 100% de polipropileno também, tá? Então é uma máscara dupla, 100% de polipropileno e um EFB acima de 95%. Proteção contra doenças que são transmitíveis por gotículas, tá? Então temos várias aí. A meningite por gotícula, tá? Temos influenza também por gotícula. Então, a gente pode usar essa máscara também em um paciente que não tem nenhum tipo de doença infecto, mas a gente vai atender pensando em proteção de vias aéreas, que o paciente vai tossir, engasgar, a gente utiliza essa máscara. É diferente, por exemplo, da máscara N95, que nós utilizamos no hospital, que é essa aqui, ó, a mais grossa, tá? Então, a N95 é sinônimo daquela PFF2, tá? Isso, exatamente, a mesma coisa. Essa aqui nós estamos utilizando pelo menos por 2 plantões de 12 horas. Então, tem gente que falou aí 15 dias, mas assim, gente, quantos pacientes vocês atendem em 15 dias? São 6 pacientes por dia. Para utilizar isso aqui por 15 dias é muito tempo, hein? Por mais que vocês coloquem uma máscara cirúrgica na frente, tem muita gente fazendo isso, tá? Colocando uma cirúrgica na frente da N95. Para quê? Para tentar aumentar a durabilidade da N95. É possível fazer? Sim.
Mas tome cuidado também, tá? Na hora de você descartar, de você retirar. Quanto mais equipamentos, mais cuidado na hora da desparamentação. Essa vai proteger contra aerossóis. Então, doenças que são transmitidas por aerossóis. O que é aerossóis? Partículas muito pequenas, menores do que 5 micrômetros, é muito pequeno. A cirúrgica protege contra partículas maiores do que 5 micrômetros, tá? Essa daqui protege contra doenças como, por exemplo, varicela zoster, tuberculose, agora a coronavírus também, tá? Então, são partículas que são transmitidas por aerossóis. Lembrem-se, gente, que o aerossol fica disperso no ambiente. Cada aerossol de cada tipo de doença fica por um tempo determinado. Então, a tuberculose, por 3 horas ainda tem aerossol circulando no ambiente. Covid, né, o coronavírus, nós não sabemos ainda esse tempo, mas é transmitido por aerossol. Aerossol, gente, tem durante a fala, a gente elimina durante a fala, durante a tosse, durante o espirro, principalmente durante a aspiração traqueal. Então, por isso que nós temos que usar a N95, tá? Que nos protege de 95% das partículas de aerossóis. Por isso que ela é 95. Se fosse 99, que existe, inclusive, é bem mais cara, que é a N99, ela vai proteger vocês de 99% das partículas circulantes dentro do quarto, tá? Ok. Vamos lá. Lúcio, eu quero o curso de laser. Só um momento. Lúcio, vamos lembrar, eu não lembro se eu tinha comentado, eu já até esqueci se eu falei. Ó, para todo mundo, nós tivemos uma live ontem sobre laser com a Luciana Paz, que está até aqui também com a gente. Ó, live ótima, obrigado, Lu. E ela vai fazer um curso em junho. E para quem estiver assistindo a live com a gente hoje também, até as 22 horas, tem 20% de desconto no curso dela. E alguém também falando sobre gravação, a live fica gravada no IGVT e no YouTube da P&G. Beleza? Irene disse que está aprendendo muito com você, viu? Ok, Irene, obrigado por estar aqui. Vamos lá. Tem aqui. Mariana, fala sobre o trabalho com tráqueo. Existe uma indicação dada pelos órgãos de que se atendemos pacientes negativado. Calma, deixa eu ver se eu li certo. Existe uma indicação dada pelos órgãos de que se atendemos pacientes pacientes negativos, beleza. Porém, hospitais falam que após 20 dias a negativação. Sim, o que acontece, Anderson? Quem que perguntou? Desculpa, qual que é o nome Oi, da... a Danizinha, ela também está perguntando como está a experiência de vocês com pacientes traqueostomizados. Tá, Dani, é o seguinte, isso é uma polêmica, tá? Foi um tema com muita polêmica ali no começo de março, que é quando começaram a aparecer os primeiros casos de pacientes com coronavírus. Então, nós tivemos que reformular os nossos protocolos de atendimento, só que não tínhamos nada publicado ainda a respeito desses pacientes traqueostomizados com relação ao tempo de permanência do vírus no organismo dessas pessoas. No Emílio Ribas, toda a UTI, todos os leitos são de pressão negativa, ou seja, não há saída de ar de dentro do leito para fora do corredor. Então, esse ar, ele é sugado e filtrado. Então, ele é reciclado e depois que é filtrado, ele é recolocado dentro do leito. Então, não há risco de contaminação hospitalar dentro quando a gente considera um paciente traqueostomizado, quando for feito o procedimento de aspiração, tá? Mesmo diante de um quarto com pressão negativa e de uma traqueostomia, né, são pacientes que estão em sistema fechado de traqueostomia, ou seja, a sonda de aspiração traqueal ela é toda encapada e conectada diretamente na cânula de traqueostomia. Então, não tem como essa secreção espirrar, né, e atingir algum móvel ou mesmo o profissional, porque é sistema fechado. Mesmo diante dessa dupla segurança, então, pressão negativa e cânula de traqueostomia com sistema fechado, nós, do Emílio Ribas, ainda assim, entramos nesses casos com pelo menos 25 dias de diagnóstico transcorrido
do positivo para o RT-PCR, tá? Então, por exemplo, se o paciente vai dar entrada no hospital, no pronto-socorro, ou mesmo na UTI, ele já vai ter um exame, né? Até o resultado sair, às vezes leva uns 3 dias, né? Então, positivou, ele vai ser entubado, fica lá a nossa média da fonoaudiologia, agora é 11 dias de paciente sob intubação orotraqueal. Depois ele é feito a tráqueo. E eu tenho observado que eles ficam muitos dias em depressão controlada. Pelo menos 10 dias em pressão controlada. Passa para o suporte, eles ficam pelo menos mais 7 dias. Ou seja, os pacientes traqueostomizados estão chegando para a fonoaudiologia com pelo menos 30 dias ou até mais de diagnóstico transcorrido daquele positivo no RT-PCR, tá? Então, eu tenho pacientes hoje no Emílio Ribas que chegaram para a fonoaudiologia com 52 dias de diagnóstico. Eu ainda tenho vírus circulando num paciente com 52 dias de diagnóstico? Posso ter, mas não quer dizer que seja um vírus vivo, tá? Então, tem estudos aí que foi publicado já tem mais de um mês, em que foram encontrados vírus nas fezes dos pacientes após 21 dias, mas foram fragmentos de RNA, fragmentos do vírus, não quer dizer que esse vírus estava vivo. E acho que há 20 dias, mais ou menos, saiu um artigo ótimo na The Lancet, que só confirmou os nossos achados, que em 20 dias essa carga viral é quase zero. Então, se a gente está entrando com 25 dias, que é o nosso protocolo, a gente está mais seguro com relação a essa redução de carga viral. Não quer dizer que ele esteja zerado, tá? Mas a carga viral é muito pequena. Então, a gente entra, sim, nos casos, a gente desinsufla a cuff, a gente adapta a válvula de fala, sempre com todo o EPI. Óculos, máscara, touca, face shield, capote e luva. Ah, mas você usa óculos e face shield? Sim. Não dá para usar só o óculos. Lembrando que tem aqui uma região do rosto que fica exposta. Então, essa secreção pode ficar aqui, cair direto no rosto. Então, tem que colocar o face shield também, tá? Então, nós estamos entrando, sim, em todos os traqueostomizados, desde que eles tenham pelo menos 25 dias de diagnóstico desde o primeiro RT-PCR, tá? Ok, maravilha. A Renata tinha perguntado algo muito parecido, acho que já respondeu, né, Renata? Cristiane fala aí sobre nova recomendação da Organização Mundial de Saúde sobre o uso de 95 para todos os ambientes hospitalares. Conseguiremos fazer esta recomendação no nosso país? Ai, ai, vamos lá. Vai ficar salvo assim? Fica salvo? Teve uma dúvida, Anderson, que passou aí, eu li, eu não sei quem que perguntou, tá? Falaram assim que da recomendação do hospital de utilizar a máscara cirúrgica por cima da N95, é isso, né? Então, no Emílio Ribas, nós também não temos essa recomendação, porque, de acordo com a CCH, o funcionário poderia fazer um maior esforço inspiratório. Então, seriam duas barreiras. Seria a barreira da N95 mais a da cirúrgica. Então, a gente faria um maior esforço inspiratório e, teoricamente, nós iríamos inspirar o maior volume de ar contaminado. Só que não tem evidência ainda com relação a isso, tá? Então, usar a cirúrgica por cima da N95 é uma garantia de aumentar a durabilidade da N95. Mas se você tiver sujidade, então tem gente que usa aí durante 14 dias, se ela não estiver íntegra, tiver espirrado, secreção, tiver suja, tem meninas que usam maquiagem, eu oriento a não usar, tá, gente? Evitar usar base, essas coisas, porque suja a máscara e muitas vezes elas não ficam muito bem aderidas e pode até escorregar, tá? Então, até uma recomendação de não utilizar a base, a maquiagem, por baixo da máscara, tá? Ok. A Simone está perguntando o seguinte, essa parte que você falou da máscara, eu acho também que ela falou por conta da preocupação em dar mais tempo, né? Para a N95 levar mais tempo. Isso. Né? Em que momento a fono está entrando após a extubação? A Simone Gomes pergunta. Nós modificamos o nosso protocolo também, Simone. Nós sabemos que a média, né, de avaliação fonoaudiológica pós-extubação orotraqueal, né, considerando uma intubação orotraqueal prolongada, que é acima de 48 horas, a média é 24 horas para a gente entrar nesses pacientes. Só que nos nossos pacientes lá, muitos deles já antes da pandemia,
Nós tínhamos já uma experiência, né, de doenças pulmonares muito graves, considerando pacientes com tuberculose cavitária, pacientes com pneumocistose, pneumonias complicadas por diversos agentes. Então, esses pacientes ficavam numa média de tubo de 8 a 10 dias e na extubação eles apresentavam falhas. Então, essa falha de extubação, de acordo com os critérios da fisioterapia, isso já publicado, inclusive, em alguns artigos, é que se esse paciente que foi entubado por muito tempo, ele pode falhar em até 72 horas de extubação. E isso é comum em pacientes com doenças pulmonares, em pacientes que ficam muito tempo entubados e com altos scores na escala de Apache 2, que é uma escala de gravidade, né, da doença como um todo. E o paciente com coronavírus, ele preenche todos esses critérios. Então, considerando isso, a gente colocou que nós iríamos avaliá-los após 48 horas de extubação, pensando nas possíveis falhas. E isso tem acontecido, tá, pessoal? Muitos pacientes estão sendo reintubados dentro de 24 horas após a extubação. Nós não temos atendimento fonoaudiológico nos finais de semana, então aquele paciente que é extubado na quinta-feira à tarde, ele vai ser avaliado na sexta-feira, ou seja, uma tentativa de avaliar na sexta-feira, ou seja, dentro de 24 horas. Seria a nossa exceção, já que não temos atendimento no final de semana. E dificilmente a gente consegue fazer essa avaliação, tá? Em 24 horas. Por quê? Porque ele vai estar ainda com sedação residual, lembrando que os pacientes com coronavírus recebem muito tipo de sedação. Então, durante a intubação, além da midazolam, propofol, fentanil, nós temos bloqueadores, né, neuromusculares, então é pancurônio, atracuro em grandes volumes, grandes quantidades, e aí esse desmame é mais difícil. Então, dentro de 24 horas, ainda tem muito resquício dessa sedação e o paciente não responde. Então, nós podemos achar muito falso positivo para a disfagia. Então, essas 48 horas também levaram em consideração esses fatores. Então, possível falha de extubação, sedação residual ainda presente e um outro fator que poucas pessoas falam, mas tentando proteger os profissionais. Um dia a mais para avaliar esses pacientes, eu ganho como uma possível proteção do fonoaudiólogo, já que eu posso ter aí uma redução, mesmo que pequena, de carga viral, tá? Então, por esses 3 motivos, a gente avalia com 48 horas após a extubação. Ok. Tem uma pergunta da Ju Casemiro. Mariana, você sabe se o Conselho de Fono faz alguma interferência sobre o tempo de uso da N95? No hospital que trabalho, instituíram agora 30 dias. Não tem. Isso daí é de acordo com o isso é de acordo com o serviço. Isso é de acordo com o serviço, com a disponibilidade do material, inclusive, né? Inclusive lá no Emílio Ribas nós não temos mais, eu falei do sistema fechado para aspiração, acabou e não tem nem previsão de chegada, então não tem mais no mercado. Com relação à máscara, 30 dias, gente, eu acho muito tempo, tá? Então, quantos pacientes vão atender em 30 dias? Tem pacientes traqueostomizados, provavelmente, nesse período, tá? Então, 30 dias, então se vocês fazem plantão de 6 horas, atendendo 6 pacientes por dia, em 30 dias são quantos? São muitos. Então, mesmo tendo todo o cuidado, né, no manuseio, colocando na hora que você for armazenar, colocando sempre, tá, gente? Eu falo para vocês que lá a gente utiliza um envelope aqui, ó, um envelope de papel sulfite, grampeado aqui na lateral, e a gente coloca essa máscara N95 com cuidado dentro do envelope, sempre certificando que as alças ficam para fora. Não pode ser, essa máscara não pode ser armazenada no saquinho plástico, que é a embalagem da máscara. A gente não pode armazenar no saquinho plástico porque ele vai suar, a máscara vai suar, né? Então tem que ser numa embalagem de papel, sempre com a alça para fora. E por isso que vocês têm que colocar a máscara por baixo da touca, né? Porque se você colocar por cima, a alça vai ser contaminada. E aí você vai reutilizar isso. 30 dias é muito. Aí teria que conversar ali não só com a CCIH, mas com o gestor, né? Com a equipe de fono, com a chefia, para ver, porque provavelmente, gente, eu não sei se é só o fonoaudiólogo ali do seu serviço que vai utilizar isso por 30 dias. O fisioterapeuta também vai utilizar?
ou seja, o profissional que está ali entubando o paciente, estubando o paciente, que está em plantões de 24 horas, que é o caso do físio, ele também vai fazer uso por 24, por 20, por 40, por 30 dias dessa máscara? Acredito que não. O fonoaudiólogo é a mesma coisa, tá? Diferente da enfermagem, dos auxiliares de enfermagem que dão o banho, que limpam o paciente, né, que dão a comida, a gente avalia a proteção de vias aéreas. A gente lida com tosse em quase todos os nossos atendimentos. Né? E utilizar essa máscara por 30 dias, eu não aconselho, tá? Pois bem. A Ana tá pedindo para você comentar, se puder, os exames PCR, IgG e IgM. Então, gente, o RT-PCR é utilizado, você tem que os pacientes fazem, né? E nós também, né? Quando nós temos não só o paciente, mas se você tiver algum tipo de sintoma, você tem que fazer durante a fase aguda, né? Ele vai te dar a resposta na fase aguda da doença. Então, ali naqueles 5 primeiros dias, que é quando esses sintomas podem aparecer. Então, sintomas de febre, dor de garganta, muitas vezes, a anosmia, ageusia, falta de ar. Então, às vezes, o primeiro sintoma é a anosmia e a ageusia, e a falta de ar vai ser um dos últimos. Então, o RT-PCR ele vai diagnosticar na fase aguda. E o ideal é que faça pelo menos 2, né? Porque o primeiro a gente sabe que não é um exame tão sensível assim, porque é pelo swab. Então, é um swab nasal, swab de nasofaringe, né? Quando ele é um pouco mais posteriorizado. Então, dependendo de quem vai realizar essa coleta, né? Depende da experiência de quem vai fazer a coleta, da quantidade do material molecular que vai ser captado, pode ser que dê um negativo. Então, o ideal é fazer 2, né? Para tentar descartar esse falso negativo. O teste, a sorologia, né? Que é o IgM e o IgG, é quando você já pegou a doença. Então, depois de 10 dias, mais ou menos. Então, depois do 10º dia, o RT-PCR já pode dar negativo, mas o IgG e o IgM vai indicar outras coisas, né? Então, a partir do momento que você tiver um IgG positivo, é porque você já tem anticorpos. Mas se você tiver anticorpos e o seu IgM for positivo, é porque você ainda pode transmitir a doença, certo? Então, é que você tem vírus vivo ainda em atividade dentro do seu corpo. Então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, o IgM e o IgG é a sorologia. Então, tem que ser feito em outro momento da infecção, por pelo menos 10 dias da doença, tá? Então, se eu não tive nenhum sintoma, eu trabalho lá, eu e o Lúcio, né, Lúcio? Estamos lá há 3 meses, graças a Deus ainda não tivemos nenhum tipo de sintoma. Já tivemos contato com o vírus? Provavelmente sim, acredito que sim. Não digo com o paciente em si, né? Mas na estrutura do hospital como um todo, né? O vírus acredito que esteja circulando no hospital, no postinho de enfermagem, no computador, no telefone, nós não sabemos disso. Eu poderia fazer algum teste hoje? Qual deles eu faria? Eu não vou fazer o RT-PCR, porque eu não estou com sintoma. Mas eu poderia fazer a sorologia, para ver se eu já tive contato com o vírus, né? E aí, se eu já tive contato, eu vou ter um IgG positivo. E como eu não estou com vírus em atividade, eu vou ter um IgM negativo, tá? Ok. A Dani está perguntando o que tem de recomendação de uso de máscara cirúrgica acima da N95 quando a válvula é externa. Então, a válvula externa, nós aqui no Emílio Ribas, nós não fazemos uso desse tipo de máscara, tá? Tem pessoas em outros serviços que eu já vi. Precisa ver a qualidade da filtragem, né? Essa válvula externa, ela verifica justamente isso, né? Tem um grau de filtragem. Eu não sei a experiência dessas pessoas com esses 2 tipos de máscara, né? Se tem algum tipo de interferência, até quando quando as pessoas respiram. Não sei se isso muda um pouco a dinâmica e o conforto dessas pessoas. Não sei nem se tem necessidade, né? Porque o filtro ele tem vários tipos de escala de filtragem, não sei nem se teria necessidade disso. Acho que seria mais para proteção mecânica mesmo, como nós usamos para N95 comum, proteção mecânica, tá? Ok. A Mari também te pergunta se vocês fazem vigilância em pacientes intubados. Se sim, fale dessa atuação. Vigilância? Vigilância.
Ah, vigilância. Não, não. Nos pacientes intubados, nenhum deles é visto, tá? Em nenhum momento. Nem Ok. agora na pandemia e nem fora dela. Nenhum paciente em intubação orotraqueal é avaliado pela equipe de fonoaudiologia. Isso já tem muitas discussões sobre isso, né? Acho que é uma aula só sobre isso, na verdade, né? Do porquê não entrar nos pacientes intubados. Tem uma série de justificativas aí do porquê não tem necessidade de entrar nesses casos. Aí tem uma série de publicações, mas esses pacientes não são vistos de forma alguma, tá? Ok. Gente, caso eu tenha pulado alguma pergunta, é porque eu vi que a Mariana já respondeu sobre o uso da máscara, sobre como reutilizar, né? Eu já estou pulando essa aqui. Olha, Marina Padovani. É, eu a vi. Um beijo, viu, Marina? É uma fofa, adoro, Marina. Pelos fabricantes, colocam 90 dias, N95. Pois é, né? Mas há ali também a Entendi. questão de avaliação que você Isso. usa, né? Quanto que você vai usar, então, na caixinha? E se você for comprar uma máscara N95 hoje, tem as recomendações ali do fabricante, mas é fora do momento de pandemia, né, gente? Então, assim, pensando em hospitais de campanha, né? Eu falo muito de hospital, mas hoje tem os hospitais de campanha. Quem está em hospital de campanha, que é uma coorte só de pacientes com coronavírus ali, não vai retirar a N95, muito pelo contrário. No hospital de campanha, você entra no hospital com a máscara N95, você vai passar o plantão inteiro com ela. Então, são aqueles profissionais que vão ficar todos marcados. No Emílio Ribas, nós utilizamos a N95 dentro dos leitos, né? E nos corredores. Mas pelo hospital, né? Vou almoçar no refeitório, vou bater o meu ponto, vou no meu armário, eu tô com a máscara cirúrgica. Quem está em hospital de campanha é direto com a N95. Então, a durabilidade dela vai ser menor. Não tem jeito, né? Pois bem, Lúcio, o que você falou, até tá rolando uma interação massa aqui na O live. As pessoas Lúcio trabalha depois comigo na perguntam, alguém Ribas. responde, Lúcio é o que trabalha contigo, né? Isso, Lúcio Batista. Legal, isso aqui, tô adorando isso. Fizeram uma pergunta, Anderson, com relação à válvula de fala, né? A esterilização das válvulas, tá? Lá no Emílio Ribas, por ser um hospital público, gente, é muito difícil adquirir válvula de fala, tá? Dentro do hospital público. E assim, mesmo os nossos pacientes com tuberculose, tá? Com doenças muito mais graves do ponto de vista infeccioso, junto com a CCIH e com autorização e respaldo da CCIH, nós esterilizamos as válvulas, tá? Por meio da termodesinfecção. Nós levamos isso lá no CDE e elas são colocadas num material com termodesinfecção. Dá para reutilizar? Ela fica deformada? Por enquanto, não. Tá? Nós estamos reutilizando essas válvulas já por 5 anos, mais ou menos. Por enquanto, não teve deformidade. E a CCIH garantiu para a gente a segurança para a reutilização. E olha que lá é paciente HIV, AIDS, tuberculose, meningite, tá? E mesmo assim, nós fazemos a termo. Outra, para comprar, então, no sistema público é mais difícil, tá? Ali tem que entrar por pregão, nós temos um fabricante, né? Um distribuidor apenas, então é contrato de exclusividade, depende muito de hospital para hospital. Acho que ela custa em torno de R$ 400 hoje, né? Então, ela não é barata, é cara, e por isso que a gente tenta. Eu sei que tem muitos hospitais que descartam, seria o ideal descartar, uso único, mas lá não. O que nós descartamos, gente, é o Respiron, Trichold, né? Aí a CCIH não orienta a termodesinfecção nesses instrumentos, tá? Então, Respiron, Trichold são descartados. Agora, a válvula a gente reutiliza, tá? Beleza. A colega aqui comentando sobre home care, 90 dias para troca de máscara. Olha, me desculpe, mas deixa eu fazer um comentário bem basiquinho disso aqui, em especial porque sou defensor das questões de direito trabalhista. Esse é um dos pontos dos problemas em não termos sindicatos, né? Se você se submete a usar 90 dias e a empresa não substitui sua máscara baseada na informação do fabricante, você fica na mão dela e precisa trabalhar e se colocando sob um risco, levando risco para o Isso. seu paciente. Eu
trabalhando em home care, levaria uma demanda dessa tanto para a empresa, para minha colega, que deve ser coordenadora dessa home care, deve saber a importância disso, né? Assim como para a família. Dizer, olha, até chegar ao ponto de não ir com EPI para uma casa dessa, porque você ficar 90 dias atendendo o paciente em home care. Que você também pode estar trabalhando com algum paciente infecto-contagioso. É Sim. muito delicado isso, muito preocupante uma coisa dessa. Perfeita a sua colocação, viu, Anderson? É a segurança do paciente, a sua segurança e a segurança dos demais colegas, tá? Não é porque você faz o uso correto do EPI, que você tem o EPI ali, que você está protegido, que você está protegendo o seu colega também, fora do leito. Então é muito importante se posicionar e colocar isso, não aceitar, gente. Da mesma forma que não dá para aceitar atender paciente com coronavírus com a máscara cirúrgica, tá? Eu já vi muitas pessoas falando, olha, minha chefia não autoriza a máscara N95 para atender caso suspeito. Não tem como, nem caso suspeito, gente. Tem que atender com a N95. Isso está mais do que provado já, por muitos artigos. É uma doença transmitida por aerossóis. E o que elimina aerossóis? Isso já está também comprovado cientificamente. Tosse, espirro, a fala, aspiração traqueal, procedimento. Então não tem que usar cirúrgica. Se falarem para vocês que vocês vão entrar com a cirúrgica, vocês se recusem a atender o paciente. Simplesmente não atendam. A saúde de vocês e a segurança de vocês sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Não tem ninguém aqui que quer ser herói, que quer ser mártir, tá? Então não dá. Não dá. Tem que usar a N95 e colocar isso em discussão para chefia, coordenação de home care, chefia de hospital, que quanto mais vocês utilizarem, quanto mais pacientes vocês atenderem, o tempo de durabilidade daquela máscara vai ser menor, tá? Pois é. Se essa luta não for por amor próprio, que seja por amor às pessoas que estão ao seu redor, né? Pelo Sim, amor de Deus. sim, exatamente. Eu atendo paciente com doença infecta, o Lúcio também, mas nós temos família, né? É. Então, a gente atende uma média de 10 pacientes até mais. Não é que a gente já está acostumados, né, a lidar com isso, que nós não temos medo. Claro que temos, e tem que ter. Eu volto para casa, meu marido está aqui, eu tenho medo de passar alguma coisa para ele. Estou há quase 90 dias sem ver minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha irmã, meus sobrinhos. Então a gente tem esse medo, né? E a gente tem que ter esse respaldo da nossa diretoria, da nossa chefia também, tá? Pois é. Estou só preocupado aqui que eu estou com medo de chegar uma hora e a gente ter que cair, mas vamos lá. Simone pedindo para você falar um pouco sobre a terapia nos pacientes pós-extubação e tem um comentário também de Henrique sobre vocês têm observado alguma peculiaridade nesses pacientes, tipo de avaliação fonoaudiológica. Alguns pacientes têm fraqueza muscular bem importante no pós-intubação e sedação prolongados. Então, Sim, resolvi juntar aí porque fala de terapia de qualquer modo, né? Então, sim. Isso, duas perguntas. isso nós temos observado, sim. Após a intubação orotraqueal prolongada, é uma fraqueza, não só da musculatura orofacial, uma fraqueza generalizada. E a gente discute muito isso com a equipe de físio também, né? Então, são pacientes sem nenhum tipo de doença prévia que levam muito tempo para deambular no quarto. Então, eles são estubados, ficam uns 2 dias na UTI, mais ou menos, vão para o leito de enfermaria e levam em torno de 6 ou até 7 dias para voltar a deambular, alguns deles, por fraqueza, né? Tem uma perda de massa muscular importante também. E dependendo da quantidade de medicação que eles recebem, principalmente os bloqueadores neuromusculares, e muitas vezes é mais de uma dosagem, pensando que esse paciente perde o tubo, que ele precisa ser reintubado, num paciente que vem para nós, por exemplo, de um hospital de campanha, então vem do hospital de campanha e na ambulância perde o tubo, é reintubado, precisa de mais uma dosagem de pancurônio, por exemplo. Então é muito Lu, sedativo e eles ficam com uma, essa fraqueza. Diga. deixa eu te interromper rapidinho. É porque vai cair e eu não queria que Tá, você cortasse seu raciocínio. tá. Gente, vai cair, nós vamos voltar em instantes, tá bom? Até daqui a pouco.